No vídeo anterior vimos que os resultados obtidos ou os dados obtidos ou recolhidos de um inquérito podem então ser colocados sobre a forma de uma tabela, como esta que vocês veem aqui, e uma vez limpas todas as respostas, já é possível fazer um tratamento estatístico aos resultados. E este tratamento estatístico, obviamente, tem que ser sempre em função da nossa pergunta de partida aos objetivos de investigação, ou seja, os números que vamos obter daqui têm que, de alguma forma, ajudar-nos a responder às perguntas que nortearam o nosso estudo. Este vídeo serve simplesmente para vos mostrar que, do ponto de vista do tipo de variáveis, existem variáveis quantitativas, como é o caso da idade, em que, por exemplo, uma medida estatística, um indicador estatístico pode ser feito, é a média, mas que também existem variáveis qualitativas, como é o caso do sexo, em que aí, obviamente, não se pode fazer a média. Portanto, a média é um indicador estatístico que não faz sentido nenhum para uma variável qualitativa. Portanto, não tem significado matemático. E, portanto, vamos falar de três tipos de variáveis, ou vamos classificar as variáveis em três tipos, que são as quantitativas, como já falámos, e dentro das qualitativas vamos ver que há dois subtipos, que são as qualitativas nominais, em que o sexo, vamos ver, é um exemplo, e as ordinais, em que a habilitação académica é um exemplo. Mas antes então de fazer essa descrição pormenorizada dos tipos de variáveis, e uma vez que cada uma delas terá os seus próprios indicadores estatísticos, vamos só aqui fazer uma revisão do que é a estatística descritiva em função da outra estatística, do outro ramo da estatística, que é a estatística inferencial, em que o que se deseja é fazer uma inferência sobre a população. Portanto, vocês terão esta noção, penso eu, de senso comum, mas agora vai ser um pouquinho mais bem formalizada. Quando nós recolhemos dados e obtemos uma amostra, por exemplo, eu aqui tenho uma amostra de 21 professores portugueses, eu posso me questionar se esta amostra foi bem selecionada ao ponto dela estar muito próxima daquilo que pensariam os professores portugueses. Ou se não, ou se esta amostra, por não ser representativa, eu não posso fazer a chamada estatística inferencial e tenho que me resumir à estatística descritiva, em que eu simplesmente descrevo a amostra. Ora, o que nós vamos aqui constatar é que é dificílimo fazer estudos de estatística inferencial por estes motivos. Se eu quisesse uma amostra representativa dos professores portugueses, portanto, imagina então que o meu estudo é saber o que é que pensam os professores sobre algo e faço um conjunto de questões. E a pergunta de partida seria o que pensam os professores portugueses. Portanto, como sabem, o universo ou a população em estudo seriam os professores portugueses e o que a matemática nos diz, ou o que a estatística nos diz, é que se eu selecionar uma pequena amostra dos professores, desde que eu a selecione bem, eu consigo saber o que é que a população portuguesa de professores pensa ou é, pela inferência que posso fazer, portanto, com uma margem de erro mínima. O que é que teria, que premissas é que teriam que estar nessa amostragem? Para que uma amostra fosse completamente aleatória e não fosse enviesada e, portanto, comprometessem os resultados do meu estudo, eu teria que ter uma lista completa de todos os professores portugueses, todos, atribuía a todos um número, colocava esses números numa roleta, numa lotaria, e sorteava, por exemplo, 1000, uma amostra de 1000 professores. E eu teria que obrigatoriamente entrevistar essas 1000 pessoas. Mesmo que uma fosse parar atrás dos montes, outra aos Açores, outra ao Alentejo, só assim é que eu garantiria que a minha amostra é 100% aleatória e, portanto, ela tem um conjunto de características que se aproximarão da população para a qual eu pretendo inferir e portanto, seria um estudo de estatística inferencial. Como podem imaginar, isto é difícil de fazer, não só porque eu não tenho acesso a essa lista dos professores e mesmo que tivesse, eu não tenho dinheiro nem tempo para ir por Portugal inteiro
entrevistar estas 1000 pessoas que calhassem na amostra. Portanto, a maior parte, todos vocês que forem aqui para um estudo mais quantitativo irão fazer apenas um estudo de estatística descritiva. Ou seja, admitem que, seja qual for a pergunta de partida que fizerem, por exemplo, o que é que pensam os professores portugueses disto? Vocês vão dizer, só entrevistamos os professores de uma determinada escola e, portanto, reconhecem que a amostra está enviesada, portanto, não se pode fazer um estudo inferencial e, portanto, vamos nos limitar a descrever a amostra. Ok? E, portanto, a estatística descritiva é a arte de sumariar uma pequena amostra. Ok? Por exemplo, eu aqui poderia dizer que, no que diz respeito a esta amostra, em vez de eu dizer individualmente a idade de cada uma delas, eu sumariava esta informação dizendo esta minha população, portanto eu vou usar aqui população entre aspas, porque já sabemos que se trata de uma amostra, mas eu poderia dizer que uma forma de sumariar este grupo de pessoas que eu tenho, do que diz respeito à idade, seria, por exemplo, a média. No próximo vídeo vamos ver que por vezes a média pode dar valores que não são muito corretos do ponto de vista da caracterização desta minha amostra, mas isso é um assunto para outro vídeo. Portanto, aqui o ponto principal é, estamos a falar de estatística descritiva e a definição de estatística descritiva, por assim dizer, é a arte de sumariar informação. E vamos sumariá-la quer por valores ou por forma gráfica. Então vamos agora aqui falar da questão das variáveis quantitativas e qualitativas. As quantitativas são aquelas que são mais ricas para trabalhar matematicamente, porque sendo números, e como vamos ver no próximo vídeo, temos uma série de indicadores estatísticos que podemos usar, desde a média, a moda, a mediana, fazer contagens, etc. Já as variáveis qualitativas, elas são um pouquinho mais pobres em termos de descrição, de resumo do que é que eu posso fazer. Por exemplo, o sexo é o exemplo de uma variável qualitativa nominal porque só tem nome. Ou seja, eu, enquanto professora, ou tenho no sexo o nome feminino ou tenho o nome masculino. Eu não posso fazer operações matemáticas, por exemplo, de comparação. Como, por exemplo, na matemática eu posso dizer que uma pessoa de 20 anos tem metade da idade de um de 40. Eu aqui não posso dizer, por exemplo, quem é do sexo masculino tem mais sexo do que quem é do sexo feminino. Não faz sentido haver uma gradação, um grau, uma ordem nos valores que a variável assume. Ao contrário destas variáveis qualitativas que vamos ver aqui, em que eu posso dizer que quem tem um mestrado tem mais esta variável, que é a variável de habilitação académica, do que quem tem uma licenciatura. Portanto, mas vamos começar aqui pelas mais simples. Portanto, há variáveis variáveis qualitativas, nas quais eu só tenho um nome. Exemplo, o sexo, o estado civil, em que eu, por exemplo, se sou casado, tenho essa palavra apenas, é a minha qualidade, e quem é casado não tem mais estado civil do que quem é solteiro ou quem é divorciado, portanto não faz sentido definir uma ordem aos valores desta variável. Podemos pensar noutras variáveis também qualitativas nominais, como é o caso do agrupamento. Portanto, se eu sou do agrupamento de Dom Dinis, não tenho mais do que quem é de um agrupamento de Marrazes e vice-versa. E o tratamento estatístico que podemos fazer a estas variáveis, e como vamos ver também no vídeo seguinte, é muito pobre. A única coisa que eu posso fazer é contar. Por exemplo, eu poderia ir aqui a este botãozinho aqui, vou selecionar tudo e vou contar só as mulheres. E, portanto, eu vejo aqui que tenho 10 em 21. E, de seguida, posso fazer o mesmo para os masculinos. Portanto, seleciono os femininos, conto os masculinos e diz aqui que eu tenho 11. Portanto, a única coisa que posso fazer aqui é fazer contagens e, obviamente, as respectivas percentagens que lhes estão associadas. E se eu quiser aqui um parâmetro estatístico possível é a moda. Quer dizer, a moda é o valor que mais se repete.
Eu, por exemplo, podia dizer que aqui, no que diz respeito a sexos, a moda é masculino, uma vez que temos 11 homens e 10 mulheres, correto? Portanto, este é o único parâmetro estatístico que podemos tirar de uma variável nominal. Já as variáveis qualitativas ordinais, e como o nome indica, apesar de serem qualitativas, portanto não são um número, eu posso definir uma ordem. Portanto, quem tem um mestrado tem mais do que quem tem uma licenciatura. Quem tem um doutoramento tem mais do que quem tem um mestrado. E, portanto, apesar de eu não poder quantificar isto, eu não posso dizer que quem tem um mestrado tem o dobro das qualificações que um licenciado, não posso fazer esta aproximação, eu pelo menos posso dar uma ordem, o que me permite fazer tratamentos estatísticos mais completos. Ou seja, eu não só posso fazer como fiz para a variável sexo, fazer contagens, por exemplo, quantos é que são licenciados, quantos é que são mestres, etc, etc, e apurar a moda, mas eu também posso fazer, por exemplo, responder a perguntas do tipo: quantos professores é que eu tenho que pelo menos têm um mestrado, por exemplo. Ou seja, eu posso querer contar todos aqueles que são mestres e licenciados. Portanto, eu posso, por outras palavras, eu posso definir uma fronteira, por exemplo, ser mestrados, e saber contar todos aqueles que são isto e para trás, ou isto e para a frente, se isto interessasse, por exemplo, para uma resposta à minha pergunta de investigação, aos meus objetivos de estudo. Outros exemplos de variáveis que também são, então, qualitativas ordinais. Ocorre-me, por exemplo, agora, a patente militar, por exemplo. Quem é general tem mais patente do que quem é, por exemplo, soldado. O caso de um cinto de judo, por exemplo. Quem tem cinto azul tem mais cinto do que quem tem cinto branco. Mas, se verificarem aqui, a maior parte dos estudos que vocês vão fazer num inquérito, em que a pessoa tem que responder a uma escala de Likert do tipo: o que é que acha desta política? E a pessoa tem que responder a uma de 5 valores. Não discordo totalmente, discordo, não concordo nem discordo, concordo e concordo totalmente. Isto é chamado uma escala de Likert, portanto, as famosas escalas de Likert. E portanto, elas são 5 valores que a variável pode assumir. Pode assumir mais, pode assumir 7, pode assumir menos, pode assumir 3, por exemplo. Podem ler isso depois também na literatura. Mas a ideia é que aqui eu posso definir uma ordem, correto? Porque, por exemplo, quem concorda está mais acima de quem discorda e quem discorda está mais acima de quem discorda totalmente. Portanto, do ponto de vista de uma concordância, não é? Se a variável quer medir a concordância, eu posso definir ordens. E, claro, aqui muita atenção porque, apesar de estarem aqui números para representar estas etiquetas, estas palavrinhas do concordo e não concordo, não caiam na tentação de, só por isto ter aqui números, que eu posso, por exemplo, fazer médias, correto? Lembrem-se, por exemplo, eu poderia também ter, dado às habilitações académicas, códigos, por exemplo. Vou aqui voltar a selecionar tudo. Eu poderia ter codificado isto como 1 para licenciatura, 2 para mestrado, 3 para doutoramento. Portanto, eu posso atribuir códigos numéricos ou códigos alfanuméricos, é indiferente, às variáveis. Eu tenho que ter o cuidado de saber o que é que estou a fazer. E, portanto, aqui tenha números ou tenha letras, o que eu tenho que saber é que estou numa variável qualitativa ordinal e, portanto, a média é um parâmetro estatístico que não faria sentido. Portanto, quanto muito aqui, e como já falámos, sendo uma variável ordinal, o que eu poderia fazer era, portanto, fazer um gráfico de contagens em que eu conto quantas pessoas é que disseram discordo, quantas pessoas é que disseram o não concordo nem discordo, etc, etc. E, portanto, este foi o vídeo então onde se tentou verificar que as análises estatísticas que vamos fazer no próximo vídeo obrigam-nos primeiro a fazer esta identificação do tipo de variáveis que temos. E isto então vai nos dar também indicadores muito diferentes para o tipo de variáveis.